Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cora quem vos fala. Já tá um pouquinho tarde, né? Tô usando a iluminação da lâmpada aqui para mim conseguir falar com vocês, mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo. Nós estamos às portas de uma animação, né? A Queda do Morcego vai ganhar aí sua animação em algumas partes. Mas se eu te perguntar, você conhece o vilão principal, o Bane? Ah, João, mas todo mundo conhece o Bane. Você tá chovendo molhado. Você conhece a história dele mesmo? Toda? Porque se você não conhece, chegou a hora de conhecer. Seu nome real nunca foi revelado pra gente. O que a gente sabe dele é que ele nasceu num país chamado Santa Presca, que é um país fictício, né? Uma região fictícia ali no México. Seu pai era um revolucionário que tinha sido condenado à prisão perpétua, mas ele conseguiu fugir. Como o governo não conseguiu capturar o seu pai, a pena foi transferida para o jovem Ben, seu filho, que foi capturado e forçado a cumprir pena no lugar de seu pai. Então, desde criança, logo que nasceu, Ben passou a conviver nessa prisão chamada Pena Dura. A prisão de Pena Dura era uma prisão de segurança máxima dentro de Santa Presca e um ambiente extremamente hostil, ao qual o jovem Ben, ainda criança, ali prestes à sua adolescência, né, entre ali, os 10 a 12 anos, ali, iniciando a adolescência, foi forçado a conviver. E ele passou anos convivendo dentro do sistema de pena dura, né, aquele sistema prisional e tal, onde os detentos eram cada vez mais violentos, mais truculentos e muito agressivos. Então era um ambiente muito hostil em que ele foi forçado a desenvolver uma habilidade de combate. Sim, ele foi obrigado a aprender luta. Ele foi obrigado a aprender luta livre, a fazer musculação e a desenvolver uma espécie de musculatura para ser resistente àquele ambiente todo, que era um ambiente muito hostil. Com o passar dos anos, o Bane foi se adaptando ao ambiente e foi se tornando não só uma criança comum mirradinha, mas um adolescente marombado e violento, forçado a viver nesse ambiente da prisão. E como consequência disso, ele sobreviveu, mas ele desenvolveu um instinto de sobrevivência extrema, uma extrema disciplina mental e um hábito e tendências extremamente violentas. Para viver na prisão, Bane teve que se adaptar dia após dia. Aprendeu a lutar, enfrentando homens adultos e criminosos muito mais violentos e muito maiores que ele, mas ele conseguiu. E conforme Bane crescia, ele também se tornava o prisioneiro mais temido de Santa Presca, chegando a um ponto de que ninguém mais mexia com ele, porque ele era muito violento. Mas durante um tempo na prisão, Brain também usava para ler. Isso mesmo, ele leu tanto que ele chegou a estudar química avançada. Usando seus conhecimentos em química avançada, ele criou uma droga conhecida como Venom, traduzida como veneno. Após usar seus conhecimentos de química e realmente testar o veneno em si mesmo, Bane ganhou uma força e uma resistência incríveis. Sério, incríveis mesmo, a níveis meta-humanos, a níveis sobre-humanos. O veneno multiplica a força física e a resistência do seu usuário e aumenta também a agressividade, dando ao usuário também a capacidade de ser praticamente invulnerável. Tipo, o cara não sentia dor muito fácil. Mas também tem um problema: causa instabilidade mental e dependência. Além de, claro, causar um surto de agressividade e adrenalina, que o Benny já era agressivo. Ele usou o veneno para amplificar as próprias capacidades e conectou eles a tubos no seu corpo para ser alimentado continuamente com a substância. Usando o veneno, ele ficou ainda maior, mais forte, sendo capaz de erguer toneladas com facilidade. E, como eu disse, tem um nível de resistência de resistir tiros e também enfrentar vários oponentes por muito mais tempo. Bane já governava a prisão antes do Venom. Depois que ele usou o Venom, ele orquestrou a fuga de Santa Presca. Ele decidiu que ia sair de pena dura. Ele organizou uma rebelião, liderou uma rebelião, usando o Venom, e literalmente matou grande parte dos guardas da prisão, fugindo pela porta da frente. Depois de fugir da prisão de pena dura, como ninguém tinha mais força para capturá-lo, ele passou a procurar novos desafios. Passou até a ser lutador de luta livre por um tempo. Mas, de novo, ele derrotava todos os oponentes com extrema facilidade. Então ele ouviu falar de uma cidade chamada Gotham. E ouviu falar de um homem que estava dando muito trabalho por lá, um tal de Batman. E que ninguém conseguia derrotá-lo ou sequer enfrentá-lo. E como ele buscava oponentes à sua altura,
ele foi atrás desse oponente digno, desse tal morcego, desse tal Batman. Durante seu primeiro confronto com o Bane, o Batman passou por apuros. É sério, o Batman apanhou na primeira luta que ele enfrentou o Bane, porque ele não estava esperando que o cara tivesse tanta força. E nem que ele tivesse tanto conhecimento de luta. E, depois de ser derrotado, obviamente, o Batman estudou melhor o Bane, entendeu como é que funcionava o veneno, que o veneno dava aí mais poderes, né, dava aí mais resistências, e voltou a enfrentar o Bane novamente. O que fez com que ele enfrentasse dificuldades, por quê? Porque o Batman cortou o suprimento. Quando o Batman corta as mangueirinhas dele ali, aquelas mangueirinhas que alimentam o veneno, ele fica um pouco mais fraco e, dependente quimicamente, ele sofre de crises de abstinência graves, o que faz com que o Batman ache brechas. Porque, embora o Bane seja um lutador muito experiente e muito inteligente também, ele é um dependente químico e viciados tendem a ter abstinência. Então, durante suas crises de abstinência, por causa da fraqueza do veneno, o Batman encontra aberturas e coloca ele de volta no lugar dele, num lugar especial, no Asilo Arkham, em Gotham. Para muitos, ser derrotado, ter sua fraqueza exposta, ser subjugado e preso, seria o fim. Tipo, encontrei um cara que me vence, o cara me humilhou, encontrou minha fraqueza, eu vou ficar aqui de boa, vou tentar evitar esse cara, porque esse cara é perigoso, esse cara, esse tal de morcego aí, esse tal de Batman aí, vai dar merda se eu enfrentar ele. Pro Bane, não. O Bane chegou aqui como um desafio. Aqui aumentou a vontade do Bane de derrotar o Batman. Ele ficou obsessivo. Tão obsessivo quanto o próprio uso do veneno. Ele encontrou alguém que o derrotasse. Há anos ele não encontrava ninguém que o derrotasse. Então, quando ele encontrou o Batman, que foi capaz de subjugar ele, expor a fraqueza dele pelo veneno, e capturá-lo e jogá-lo em Arkham, ele não ficou assustado. Ele ficou eufórico. É a primeira vez em anos que alguém me derrota. Eu quero quebrar esse morcego. Eu quero destruí-lo. Eu quero derrotá-lo, não só fisicamente, mas também intelectualmente. Ele não é o maior detetive de Gotham, pois eu vou destruí-lo da melhor forma possível. E o Bane tenta repetidas vezes enfrentar o Batman. Repetidas vezes ele falha. Repetidas vezes a fraqueza por veneno acaba sendo o calcanhar de Aquiles dele e acaba sendo exposto e morto. Mas existe um. E morto, não, perdão, e preso. Mas existe uma história chamada A Queda do Morcego, em que o Bane domina Gotham, impõe uma lei que ninguém da Bat-família vá até Gotham, e quando Damian Wayne, no papel de Robin, né, quebra essa regra, o Bane impõe uma punição. E, sinceramente, cara, essa HQ ela é uma das HQs mais memoráveis do Batman. E mostra não só o quanto o Bane é genial, porque muita gente pensa que o Bane é uma máquina de músculo, né? Ah, Bane esmaga, tipo Hulk. Só que não, o cara estudou química numa prisão. O cara criou uma droga, um esteroide experimental. Então ele é inteligente. Ele estudou química numa prisão de segurança máxima enquanto trocava socos com um grupo de adultos violentos. Então ele não é qualquer um. E isso expõe uma camada do Bane que a gente não conhecia, que é a inteligência e a sagacidade. Não só a inteligência no sentido de matemática, de química, de filosofia, mas a inteligência tática. Ele tem planos para combater o morcego especificamente. E isso é muito bom. E agora a gente vai ter o trabalho, né? A gente vai ter vamos dizer assim, o primor de ver isso em uma animação. Porque tá, a gente pode ler HQ. Mas, sinceramente, existe gente que tem preguiça de ler. Eu mesmo sou um exemplo. Então vai ter gente que vai preferir não ler. Tem gente que só ouviu falar, que não conhece a história. E agora isso vai ser apresentado para uma maior parte do público, uma parcela que não lê HQ. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha esclarecido aí algumas dúvidas, né, sobre a história do Bane. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês. É sério, eu leio todos os comentários. Todos, sem exceção. Então, se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma sugestão, deixa nos comentários. Segue a gente no Instagram para não perder nada. E amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.